Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar ao teu coração palavras que transformam. Estava aqui meditando na palavra do Senhor no meu momento de devocional e o Espírito Santo, ele ministrou bem forte ao meu coração o que eu quero compartilhar ao teu coração. Onde estão os nossos atos de gratidão? A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 17, verso 11 ao 19, nos narra um acontecimento bastante conhecido, que é a cura dos 10 leprosos. Diz assim: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, neste momento, ele pergunta a mim e a você: onde estão os nossos atos de gratidão? Amados, que me chama a atenção que a Bíblia começa dizendo, nesse texto que nós lemos, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Interessante, amados, que Jesus, para chegar ao seu destino, a Jerusalém, tinha um caminho mais direto, tinha um caminho que levava Jesus diretamente a Jerusalém, mas Jesus não foi por esse caminho habitual. Jesus, ele decide propositalmente ir a Jerusalém, passando pelo meio de Samaria e da Galileia. Interessante que não foi a primeira vez que Jesus, indo para Jerusalém, decide mudar o seu trajeto e passar por meio de Samaria e da Galileia. Ele já havia feito isso antes, quando ele passou por Samaria e encontrou a mulher samaritana, onde ali ele libertou aquela mulher e deu a ela uma oportunidade de uma nova vida. Então Jesus, ele muda novamente o seu trajeto propositalmente, porque já havia no coração de Jesus um encontro marcado com 10 leprosos. Então Jesus, ele muda o seu trajeto. Jesus, ele vai aonde há alguém com uma necessidade de ter um encontro capaz de mudar a história de vida daquela pessoa. Foi assim que Jesus fez comigo e com você. Jesus, ele foi capaz de mudar o seu trajeto, foi capaz de quebrar protocolos, foi capaz de fazer o que ninguém seria capaz de fazer por mim e por você. Jesus entrou onde ninguém seria capaz de entrar para buscar a mim e a você. Jesus, ele muda trajeto. Quando o propósito do coração de Jesus é encontrar alguém perdido, encontrar alguém que necessita ser tocado por ele, ter um encontro com ele para ter uma nova história de vida escrita por ele. Então Jesus, então, mudando o seu trajeto mais uma vez, ele passa por Samaria e Galiléia, e a Bíblia diz que ele entrou numa certa aldeia, que saíram ao encontro 10 leprosos. Então imagina, amados, que nós sabemos que na época da lei, alguém que estava leproso, a lepra naquela época não existia cura para a lepra, e toda pessoa leprosa, ela ficava num lugar afastado da sociedade, um lugar onde elas pudessem ficar afastadas daquelas pessoas sãos, para que não contaminasse quem estava sadio. Então imagine que aquela aldeia onde se encontravam os 10 leprosos era uma aldeia de leprosos, era uma aldeia de pessoas doentes, era uma aldeia de pessoas desprezadas, isoladas, afastadas da sociedade. E Jesus entra justamente ali onde ninguém mais entraria, a não ser Jesus. E ele entra ali. E a Bíblia diz que ao entrar naquela aldeia, vieram ao encontro de Jesus 10 leprosos, os quais pararam de longe. Quando a Bíblia diz que esses 10 leprosos pararam de longe, porque, segundo o costume da lei judaica, um leproso não podia aproximar de uma pessoa sã.
porque senão corria o risco de contaminar aquela pessoa sã. E segundo a lei judaica, um leproso ele tinha que parar de longe quando ele avistasse uma pessoa sã, e de longe ele tinha que fazer todo um ritual, levantar suas mãos, acenar para aquela pessoa sã e gritar de longe: imundo, imundo, ou seja, eu sou imundo, não se aproxime de mim não. Eu sou doente, senão você vai ser contaminado, eu sou imundo. Mas o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que quando eles saíram ao encontro de Jesus, eles avistaram Jesus de longe, eles pararam. Eles pararam cumprindo a lei, obedecendo a lei, pararam de longe. Mas a Bíblia diz que eles clamaram quando viram que era Jesus. Eles não levantaram as suas mãos e gritaram para Jesus: imundos, imundos. Não, a Bíblia diz que eles clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que fez aqueles 10 leprosos fazer um clamor diferente? O que fez aqueles 10 leprosos levantar as mãos ao invés de gritar a sua debilidade, a sua doença, ao invés de proclamar a sua enfermidade, eles clamaram a Jesus. É porque eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que estava ali diante deles, a metros de distância, alguém poderoso capaz de oferecer a eles, de dar a eles aquilo que eles precisavam, que era a cura. E eles não poderiam perder essa oportunidade. Não poderiam perder aquela oportunidade. E a Bíblia diz que eles clamaram, ainda que de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. A Bíblia diz, amados, que indo eles, ficaram limpos. Olha que interessante, foi um clamor diferente. A Bíblia diz que Jesus, quando avistou aqueles leprosos, quando ouviu o clamor daqueles leprosos, entendeu que eles estavam diante de Jesus apresentando a sua necessidade, que era a cura da sua lepra, e eles fizeram porque sabiam quem era Jesus. A Bíblia diz que a cura não aconteceu de maneira instantânea. Jesus não falou assim: sejam curados. Imediatamente eles foram curados. Jesus ele deu uma ordem que mostra que Jesus também estava cumprindo a lei daquela época. Jesus falou assim: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Por quê? Porque naquela época apenas o sacerdote poderia testificar a cura de um leproso, mas até aquela ocasião nunca um leproso havia sido curado. Eles foram os primeiros a serem curados, a experimentar o milagre da cura vindo de Jesus. E Jesus falou: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E eles obedeceram a ordem de Jesus. E em obediência eles foram andando. E no meio do caminho, em direção ao sacerdote, sinal que eles creram na palavra de Jesus. Eles creram, Jesus mandou. Jesus mandou a gente se virar, Jesus mandou a gente ir, Jesus mandou a gente se apresentar ao sacerdote, alguma coisa vai acontecer, nós cremos. E a Bíblia diz que foi a obediência, a ordem de Jesus, unida à fé de que algo aconteceria, que fez no meio do caminho eles observarem que haviam sido curados. Eles foram curados pela fé, eles foram curados em obediência e fé ao que Jesus havia dito. Só que chama atenção que um deles, vendo que havia sido curado, ele voltou. Ele teve a atitude de retornar, de fazer o que Jesus fez, de mudar o seu trajeto. Jesus havia dito: vá ao sacerdote e se apresenta. 9 permaneceram no seu trajeto. Um mudou o seu trajeto, quebrou o protocolo, voltou até Jesus. Para quê? Agradecer, glorificar o Senhor pela cura que ele havia recebido. E a Bíblia diz que ele volta, ele cai aos pés de Jesus com o rosto em terra, dá graças ao Senhor. E Jesus então pergunta para ele: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão 9, amados? Olha que interessante. Aquele, os 9 que foram, estavam cumprindo a lei. Viram que estavam curados, foram curados pela fé
e foram se apresentar aos sacerdotes, porque o sacerdote era o único que poderia testificar que ele havia sido curado e que ele podia voltar ao convívio da sociedade. Aquele que retornou não estava descumprindo a lei, ele só entendeu que o mais importante era o abençoador do que a bênção que ele havia recebido. Ele entendeu que o mais importante era voltar, agradecer o abençoador, honrar o abençoador, glorificar pela bênção recebida, honrar, glorificar aquele que havia curado ele, e após esse ato de gratidão, ele iria seguir o seu caminho, se apresentaria ao sacerdote, receberia da boca do sacerdote a testificação que ele havia sido curado e voltaria ao convívio da sociedade. O que ele nos ensina através das suas atitudes é o que é mais importante: as bênçãos que Deus pode nos dar, as muitas bênçãos que Deus já fez nas nossas vidas, ou há muitas que Ele ainda vai fazer, isso é o mais importante? Ou o mais importante é o dono da bênção? O mais importante é o abençoador. Amados, nós podemos observar que muito se acontece isso. Quantas vezes Jesus muda o trajeto, muda a sua trajetória. Jesus vai buscar, vai de encontro àquele necessitado, como fez comigo e com você. Quantas vezes Jesus, ele age com misericórdia, ele oferece cura, libertação, ele oferece tantas bênçãos. Mas quantas vezes nós voltamos aos pés de Jesus para agradecer as bênçãos que ele nos concedeu? Os nossos atos têm sido atos de gratidão? Será que para nós o mais importante tem sido a bênção ou o abençoador? A bênção ou abençoador? A Bíblia diz no verso 18, Jesus falando: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, olha que milagre completo. Aquele um que voltou recebeu, os 9 que partiram recebeu o milagre da cura, recebeu a benção. Aquele que retornou recebeu muito mais. A bênção dele foi muito mais além, porque além da cura, a cura que ele recebeu, a Bíblia diz que o Senhor disse que a fé dele, o ato de fé dele, a gratidão dele, havia salvado a alma dele. Amados, a bênção dele foi além, porque além da cura ele recebeu a salvação. Além da bênção aqui nessa terra, ele recebeu a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, uma vida com Cristo na eternidade. É o que Deus está falando comigo e com você. Deus tem bênçãos que vão além do que nós podemos imaginar, mais do que a cura que o Senhor nos dá, mais do que o milagre que o Senhor nos concede todos os dias, mais do que bênçãos materiais que o Senhor pode nos proporcionar nessa terra, e Ele tem para nos proporcionar, mais do que bênçãos aqui nessa terra, o Senhor tem bênçãos para a eternidade, mais do que tudo que nós podemos granjear ou conquistar aqui nessa terra, o Senhor tem algo que vai muito mais além, que a vida com Cristo, a salvação em Cristo Jesus, é herdar uma eternidade com Cristo. Mais uma vez o Espírito Santo pergunta: onde estão os nossos atos de gratidão? Amados, eu faço um convite para você nesse dia. Faça um propósito, pega um papel nesse dia de hoje, escreva nesse papel pelo menos 3 bênçãos que você já recebeu até neste momento, ou você vai receber durante o dia. Escreva nesse papel 3 bênçãos. Sabe um detalhe, amados, que me chama a atenção? Que o Espírito Santo fala ao meu coração. Nem todas as bênçãos são enormes, grandiosas, estrondosas. Está aí a nossa dificuldade em enxergar. As bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias o Senhor nos cerca com suas bênçãos. Todos os dias o Senhor derrama bênçãos sobre nós. E nem todas as bênçãos são grandiosas, são enormes. Observe, talvez a bênção seja um clima bom, um dia bonito que amanheceu. Talvez a bênção de hoje seja um abraço que um amigo vai te dar, ou que o seu amigo vai receber porque você vai dar. Talvez a bênção hoje seja o seu filho que dormiu a noite toda, seja a noite de paz que você teve, o sono tranquilo. A bênção talvez seja uma promoção que você vai receber no seu trabalho, que você já recebeu, ou alguém vai reconhecer o seu trabalho. Talvez a bênção seja a xícara de café deliciosa que você já tomou nessa manhã, seja o pãozinho
que estava na sua mesa, que não te faltou. Talvez a bênção seja você se reunir à mesa, junto com alguém que você ama, e se deliciar com o alimento, com um prato de comida que não faltou na sua casa. Talvez a bênção seja quem está do seu lado. Onde estão os nossos atos de gratidão? Agradeça. Em nome de Jesus. Amém. Seja como aquele um que voltou. E você vai entender que as bênçãos que Deus tem para você vão muito mais além do que aquilo que o Senhor pode te dar aqui nessa terra. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus e fique na paz.